Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Publicanos e Fariseus no podcast Perspectivar. É muito bom ter-te aí. Desse lado, se é a primeira vez que estás a ouvir o nosso podcast, recebe um abraço e um bem-vindo muito apertado. Vou-te convidar não só a dares uma olhada em todos os conteúdos que nós lançámos anteriormente. Nós temos 2 conteúdos, Primeira Pessoa e este, o Publicanos e Fariseus, que é o segundo episódio, e muito brevemente vamos anunciar novos conteúdos, com novos temas, com mais caras, mais pessoas que de certeza que vão trazer uma mensagem inspiradora para ti e para aqueles que tu conheces. Por isso, seja muito bem-vindo ao podcast Perspectivar e seja muito bem-vindo. E aqui eu sei que a doutora Cassiana se vai juntar a mim, psicóloga, oradora, autora de um livro que está aí nos maiores escaparates e que vocês podem dar uma olhada, a Bíblia da Carreira, e é um livro que tem tido enorme impacto e sucesso, e eu sei que a doutora Cassiana se junta a mim em dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí desse lado. Quero-te relembrar que nós estamos presentes nas redes sociais e que nos podes seguir ao podcast Perspectivar no Instagram e no Facebook em perspectivar.pt e no Twitter em @perspectivar. Podes falar connosco também, todas as tuas sugestões, comentários, feedback através do e-mail geral@perspectivar.pt e seguir-nos nas nossas plataformas de podcast. Estamos em todas, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts, tudo onde há podcasts, o Perspectivar está lá e és muito bem-vindo a seguir-nos, assim saberás sempre quando um novo episódio é lançado. E obrigado por nos estares a acompanhar, seja em podcast, seja em videocast, porque este conteúdo, o Publicanos e Fariseus, está disponível em ambos os formatos. E agora que já fiz a primeira parte, que isto é muito tempo a falar sozinho. Olá, Cassiana. Olá, outra vez, Ruben. Bem-vinda. Esta primeira parte sinto sempre aquela tensão. Estava muito bem. Não, e para um não queria dizer um eterno esquecido, mas eu de facto tenho esta capacidade de muitas vezes me esquecer de algumas coisas. Isto é sempre um desafio ter tanta informação em simultâneo. Não vamos começar esta conversa, senão vamos já dar cabo do guião todo, como fizemos no episódio. A minha sugestão, Cassiana, era nós começarmos pelo mito desta semana. Eu a semana passada esqueci-me de pôr os rufos em pós-produção, mas esta semana vamos pôr aqui um rufo. Porque o mito desta semana, eu vou só olhar o meu guião para dizê-lo exatamente. Uma questão de saúde mental. Doutora Cassiana, diga-nos, é uma doença? É uma doença como uma doença do corpo? Doutora Cassiana, diga-nos, verdade ou mito? Caro Ruben, chama-me doutora Cassiana. Caro Ruben, então. Qualquer questão que nos leve a pedir ajuda, seja ela física ou seja mental, implica um diagnóstico. Nós trabalhamos com entidades, sim, com doenças, e perante diagnóstico, a saúde mental pode ser uma doença. Agora, o importante para nós percebermos é qual é o significado que isto tem. O que é que nós vamos fazer com este diagnóstico? Se nós chegamos à conclusão que é uma doença, e nós podemos ter doenças de foro psiquiátrico, como por exemplo uma esquizofrenia, que são doenças que estruturam, a personalidade da pessoa já está muito estruturada em torno deste mal-estar e há um desfuncionamento para a vida e é preciso um grande apoio da rede social, de medicação, de intervenções muito específicas, e depois temos outro tipo de doenças ou de mal-estar, como por exemplo a depressão, a ansiedade generalizada, que são outra família de doenças psicológicas. Seja qual for o diagnóstico, qual é o significado que isto tem? Para que é que nós precisamos de nomear e de identificar? Para nós podermos ter melhorias. Eu queria fazer uma nota. Quando eu estava na faculdade, eu retive muito o que me ensinaram. Não ponham etiquetas às pessoas. Não vamos usar as etiquetas pela forma como condicionam as pessoas. Então, é muito importante, quando nós queremos dar um nome ao mal que estamos a viver, que entendamos o significado que então vem com isso. Porque, por exemplo, se eu tiver uma doença no meu corpo,
a forma mais saudável de viver quando identificamos uma doença não é necessariamente ficarmos confinados à doença, agora usar uma palavra que nós percebemos muito bem o que é estar confinado, mas como é que eu posso viver o melhor possível e até, que é o que normalmente nós desejamos, uma cura. Cassiana, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Falaste aí em rotular, em rótulo, em não colar o rótulo, e a minha pergunta tem um pouco a ver sobre o que é que isso significa. Nós vivemos uma altura em que se considera muito o rótulo, por exemplo, a linguagem que é utilizada, aliás, até tem sido alvo, por exemplo, de chacota nas últimas semanas, aquela recomendação do Conselho Económico e Social, né? Deixar de dizer contabilistas e passar a dizer população que faz contabilidade, ou trabalhadores, e passar a dizer população trabalhadora, né? A minha questão é, o rótulo é esse, ou estamos a falar de outro tipo de rótulo, e se é outro tipo, que rótulo é? E porquê é que ele é nefasto? Eu diria que uma coisa, aquilo que tu falaste, estamos a falar quase de um jogo de palavras e da semântica, e isso honestamente interessa-me pouco. Interessa-me mais é rotular a pessoa e dizer tu és isto. E agora a tua existência vai ser condicionada por isto que te foi diagnosticado. Esse é o tipo de rotulagem que nos deve preocupar quando se partilha. Não precisamos de ter medo de assumir que aquele diagnóstico nos foi feito. Precisamos é de ter medo de que ele limite a nossa vida. É óbvio que isto, dito assim, alguém que esteja, esperamos nós, a ver-nos, a ouvir-nos, vai pensar assim, pá, isto que ela está a dizer até é um bocado paradoxal, como assim? Mas as palavras não nos devem assustar. Vivemos numa altura em que parece que as palavras nos assustam muito e que nós perdemos a capacidade de lhes reagir. Não, nós podemos ter o pior diagnóstico em qualquer área e olhar para ele e dizer, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço a minha vida a partir daqui? Não é? Como é que eu me reconstruo? Que eu acredito que é o caminho. Portanto, o alerta sobre a rotulagem é esta. É que ele não nos limite em termos de opções de vida. Tu consideras que um rótulo, e tendo em conta a tua experiência também enquanto psicóloga, um rótulo é mais uma rotulagem, é mais uma limitação externa ou autoimposta? Vai depender da pessoa que eu tenho dentro de mim. E mais uma vez, nós trabalhamos muito com o significado que as pessoas dão à sua realidade. E há uma sessão de trabalho que eu tenho com as pessoas que procuram ajuda para a recuperação de transtornos emocionais, lá está, olha a palavra que eu estava a usar, recuperação, e mostro-lhes uma imagem e as pessoas têm de dizer o que é que vem e fazem o seu cenário e depois o exercício é construir mais 3 hipóteses, além daquela. E não interessa que façam muito sentido, interessa é que tu consigas pensar diferente, porque o significado que nós damos às coisas vai limitar a nossa vivência, a nossa experiência. Por isso, há alguém que sempre se considerou muito forte, ver-se de repente com uma depressão ou com um burnout, pode realmente interiorizar uma mensagem de epá, afinal, eu era uma pessoa e afinal sou outra. E é muito importante colocar-nos a pensar mais sobre hipóteses do que sobre verdades absolutas. Caí aqui e agora estou preso nesta imagem do que é estar deprimido, do que é estar ansioso, quase como num beco sem saída. Não tem de ser assim. Eu estou em modo jornalista, por isso vou tirar mais uma pergunta. Quando eu tive há alguns anos, aliás, há 11 anos, eu tive um problema cardíaco, conjuntural, e na altura eu lembro-me que o médico explicou-me a minha recuperação da seguinte maneira: epá, quando tu rasgas um músculo ou partes um osso, tu imobilizas essa zona, não é? E no coração tu não podes imobilizar, né? Pelas razões que não vale a pena explicar. Eu deduzo, parece-me, é um palpite, que a mente também não se imobiliza, não é? É impossível imobilizar a mente. Então, como é que nós pegamos numa condição destas? Sim.
E como é que nós recuperamos, não é? Já que estamos nesta dicotomia corpo-mente, como é que nós recuperamos de uma situação destas? Como é que se processa? E eu sei que esta é uma pergunta muito lata, mas como é que é possível recuperar uma coisa que nunca para? Porque os nossos processos mentais não param, estão sempre lá, existem sempre. Como é que nós recuperamos no meio deste órgão que não para, está sempre a rodar? É uma pergunta muito pertinente, ainda bem que estás em modo jornalístico. Começo por dizer-te que às vezes tem que parar. Há alturas em que, porque o sofrimento é tão grande, porque se vem em burnout, porque se está há semanas sem dormir em condições, que o primeiro passo é dormir. Ajuda a nossa mente a parar e a desligar porque está hiperativa, porque está cansada, porque estamos tristes. Pode ser um primeiro passo, não é para toda a gente, obviamente, mas é um conjunto muito complexo de coisas que passam por aprender. Normalmente nós nem vemos tanto assim as coisas, não é? Aconteceu-nos isto, ou é uma herança genética que eu tenho. Eu confesso que ser mãe mudou a minha forma de olhar para a genética, porque eu era 100% ambientalista até ser mãe. Depois tive de engolir uma parte do meu orgulho e dizer, não, espera aí, há aqui qualquer coisa maior do que aquilo que isto é. Mas há uma combinação entre uma predisposição que nós temos para expressar certas condições físicas e mentais e o ambiente, as experiências que nós vamos recolhendo, o significado que vamos fazendo das coisas. E por isso é que a nossa cura também vai passar por coisas diversas, não é? Uma das coisas que é fundamental é entender, então, que aprendemos muitas vezes a sentir de uma determinada forma. Eu agora vou-me debruçar mais sobre condições de natureza psicológica, como depressão, ansiedade, pânico, até o stress crónico, perturbação obsessiva compulsiva. Isto para ir buscar os rótulos todos, as etiquetas, não é? O burnout. Aprendemos de uma determinada forma, a sentir de uma determinada forma, a pensar de uma determinada forma sobre as situações e a comportar-nos. Eu uso muito o elástico, já não me lembro se falei sobre o elástico de outra vez. Algumas pessoas lidam com uma situação que ativa as suas emoções e elas esticam e recolhem, outras pessoas esticam e ficam em crise, não é? E aquele mal-estar instala-se. E é possível aprender a sentir outra vez, a olhar para as situações com uma perspectiva diferente. Há uma conexão incrível entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, e implica um processo. Algumas pessoas optam por fazê-lo de forma terapêutica, com ajuda, outras pessoas fazem-no sozinhas. Eu não vou dizer se um caminho ou outro é certo, o que é importante perceber é os resultados que se estão a conseguir, porque não vai passar. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu já tive isto no passado e depois um dia passou. Mas, na verdade, tu percebes que, tal como as condições físicas, ficou ali adormecido e quando vem um novo episódio de stress ou de angústia, uma situação nova, foi como se apertasse um botão e lá vimos nós outra vez. Por isso, é possível recuperar o bem-estar, a saúde mental. Sim, senhora. Há muita... Hoje nós temos muitos recursos para podermos voltar a despir o rótulo e a vermos como nós. E é muito curioso que há muitas pessoas que me dizem mesmo isso. Em consulta, é das coisas que eu ouço mais. Já estou a voltar a ser eu. É interessante, não é? Porque uma doença parece que despega de quem tu és. Porque tu começas a relacionar com os outros num estado diferente daquilo que era, e esse é um dos sinais, não é? Quando faz uma avaliação que nós chamamos funcional, como é que a pessoa está a funcionar no seu meio, e é um dos indicadores mais importantes, é quando tu percebes, a pessoa não se está a sentir ela própria, não está a dormir como dormia, não está a falar com os outros como conseguia de antes, não está a ter produtividade no trabalho, e por isso é tão importante nestas conversas que vamos tendo transmitirmos exatamente esta mensagem de reversibilidade das condições. Tu mencionaste agora aí algumas
algumas coisas que eu também abordei creio que no segundo episódio do Primeira Pessoa, que está mais para trás no podcast, que são alguns sinais, e mencionaste, pelo menos que eu tenha retirado, mencionaste 2 que eu falei, alguma falta de capacidade, claro, a produtividade, mas a falta de capacidade de socialização, não conseguir, não ter a mesma facilidade em estar com outras pessoas, em falar, em manter o mesmo ritmo, às vezes até o mesmo tema de conversa. E o cansaço também, a necessidade de dormir e tudo isso. Eu lançava-te aqui uma pergunta / comentário, também tem a ver muito com a minha experiência pessoal. Eu tive que parar quando me foi diagnosticado o burnout. Tive que parar, não entrei naquele ponto de dormir as 16 horas por dia, não precisei disso, mas tive que, os meus padrões de sono foi uma das coisas que se alterou antes de eu ter os ataques de ansiedade. Tu, enquanto psicóloga, quando é que tu achas que alguém... Quais são os gatilhos que tu achas que devem dizer a alguém, ou que tu pensas assim, eu gostava que esta pessoa chegasse até mim, antes, por exemplo, de acontecer ataques de pânico ou do diagnóstico já mais avançado. Quais são para ti os gatilhos que dizes assim, devias consultar um psicólogo, ou devias falar com um médico? Nem toda a gente tem um psicólogo ou conhece, mas quais são para ti os gatilhos que, se tu pudesse aconselhar agora 10 milhões e meio de pessoas, que deve ser mais ou menos a população portuguesa, e que é a nossa audiência estimada, atiremos às estrelas, quais são os gatilhos que tu identificarias? Vamos começar por aquilo que é básico, que é a nossa biologia. Nas últimas 2 semanas, alterações de alimentação, aumento ou redução de apetite, como é que foi a qualidade do sono no último mês, se temos pelo menos 3 vezes por semana noites mal dormidas, podemos ter aqui um quadro clínico de insónia. Portanto, estas coisas básicas são importantes de olhar. E depois começar a alargar para aquilo que é funcional, ou seja, se por causa do que eu estou a sentir, eu percebo que estou sempre irritado ou sempre triste, não consigo ter as mesmas respostas ou comportamentos que eu queria ter com os outros, se eu noto que me está a ser difícil trabalhar, e agora estou a imaginar Portugal inteiro a dizer, mas espera aí, estamos assim há um ano, não é? Estamos todos com dificuldade, mas o que estamos a dizer é que percebemos que, efetivamente, ou não temos capacidade de foco, ou recebemos um telefonema e aquilo desestrutura-nos porque não conseguimos lidar com um mínimo de stress. Portanto, voltando aqui atrás, dificuldade nas relações, dificuldade no trabalho, em capacidade de resolver problemas, nos sentimos cansados de olhar para situações e sentirmos-nos encurralados, que não conseguimos dar a volta. Eu acho que só isto já seria suficiente, porque depois existem outros sintomas um bocadinho mais pesados, como a culpa. Sentir uma culpa que nem se percebe muito bem de onde vem e que também pode ser dirigida porque não estamos a conseguir ser bons profissionais ou bons pais ou bons filhos porque os nossos pais estão isolados ou bons avós porque não podemos ser úteis para ninguém. Agora, portanto, uma culpa que nos cai, a perda de esperança, que é um sinal absolutamente crítico. Olhar para o futuro e não ver nada. Isto, mesmo em tempos de pandemia, é importante nós termos por onde olhar. Eu, a semana passada, fiz um trabalho com uma equipa em que estávamos a falar sobre âncoras. O que é que nós lemos, ouvimos e pensamos que, mesmo neste tempo, é verdade e é uma âncora na nossa vida? Não é? Que pessoas é que nós temos que são uma âncora na nossa vida? A esperança e a perda da esperança e a culpa são sintomas absolutamente críticos, alerta vermelho máximo, procurar apoio. Eu relembro, eu partilhei isso num dos episódios do Primeira Pessoa e aproveito, pego naquilo que tu dizes para forçar um bocadinho mais e desmistificar ainda mais essa ideia de que questões da mente só têm sintomas da mente. Isso
é uma pura imaginação, porque a forma como o corpo torna sintomáticas coisas que estão intimamente relacionadas com a nossa mente. E eu dei o meu caso, eu contei algumas das coisas que me aconteceram num dos episódios da primeira pessoa, de alterações de padrões físicos e alterações de comportamento do meu corpo que eu notei a milhas e que após ter parado, o meu corpo quase em velocidade de cruzeiro, levou alguns dias obviamente, mas começou a levar de novo à normalidade. Eu lembro, por exemplo, para mim, um dos grandes choques que eu tive foi a mudança do padrão de sono. Eu, com 35 anos de vida, sempre, com 36 aliás, na altura já, uma coisa, e eu até me orgulhava às vezes meio na brincadeira, meio a sério disso, eu nunca tinha tido alterações de padrão de sono. Eu não sabia o que era uma insónia, o acordar à meia da noite e não conseguir adormecer e estar esgotado. E de repente, no meio daquilo, algumas semanas antes dos grandes sinais vermelhos, comecei a ter alterações do padrão de sono, do género de deitar-me na cama esgotado, fechar os olhos e não conseguir dormir, que era uma coisa que a minha mulher testemunha que eu deitava, eu bastava estar deitado. Às vezes eu lembro quando nós casámos ao início, ela durante algumas semanas ainda achou que era uma boa ideia iniciar conversas quando nós nos deitávamos. Até que percebeu que era completamente desnecessário, porque a minha terceira resposta era um ronco de quem já estava a dormir. ela um dia virá ao podcast para confirmar que isto é verdade. E de repente comecei a demorar imenso tempo a adormecer, acordar à meia da noite e ficar a olhar para o teto, a contar as infiltrações de umidade que tinha no teto do quarto. E esgotado, nem era aquela questão do eu estou muito folgado, não, eu estava completamente esgotado, eu precisava de dormir como de pão para a boca, como costumamos dizer. E várias outras coisas, desde o meu sistema digestivo que ficou completamente alterado, sei lá, N coisas, e isto é para, eu estou só a forçar esta barra porque eu acho que é muito interessante nós percebermos como o nosso corpo funciona como um só, e as questões relacionadas com a mente têm uma influência tão grande na forma como o nosso corpo se comporta, mas também em alteração de padrões, e eu tenho batido um pouco nesta tecla mesmo com pessoas que têm falado, que é muita atenção quando o teu corpo se começa a controlar, a comportar de uma forma diferente e não há uma razão para isso. Ou seja, já estamos a falar de sintomas físicos que exatamente, são consequência muitas vezes deste mal-estar, desta condição, desta doença que já se instalou, não é? Mas muitas vezes o físico também tem uma interferência de outra maneira que eu queria chamar. certo. Por exemplo, sentimos as palpitações, que é normalíssimo. Se eu for fazer exercício físico, vou sentir. Se eu me enervar um bocadinho, vou sentir. Mas a vivência dessa palpitação, ela é ativadora, envia uma mensagem de alerta, cuidado, não é? E faz uma ativação nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos dão uma ordem para o nosso comportamento. Uma experiência emocional, e vou-me focar muito aqui naquilo que afeta, que eu creio que é o sofrimento psicológico mais presente agora, a depressão, a ansiedade, o pânico. Nós temos estas três partes, as sensações físicas, os pensamentos e os comportamentos numa experiência emocional. E eles estão-se a alimentar uns aos outros. Por exemplo, nas primeiras sessões de trabalho o que fazemos é mapear as emoções no corpo e na mente, não é? Como nós as estamos a ler. E uma das coisas que me dizem muitas vezes é: mas eu não sinto, não tenho sintomas físicos nenhuns. E de repente a pessoa diz: eu costumo ter... Então quando está zangado, o que é que sente? Nada, só estou zangado. E depois quando a pessoa começa a fazer os exercícios percebe: eu tenho muito calor. Eu sinto uma coisa quando eu estou zangado que me sobe aqui, não é? E estas sensações físicas são indutoras e com o tempo tornam-se para nós sinais. O nosso corpo fala connosco. E quando nós aprendemos que numa experiência emocional, e lá estou a usar a palavra outra vez, aprendemos que espera aí, o meu corpo também me ajuda a perceber e eu tenho que conseguir lidar com isto. Que ter palpitações é algo que é regular, é uma das coisas que mais à frente, quando já temos mais ferramentas, treinamos é expor-nos a estas sensações desconfortáveis e percebermos que elas não são uma ameaça real para nós.
Nós não somos só, eu já disse isto outra vez, vou insistir, não temos só um corpo, não é? Nós também somos esse corpo. Maravilha. Eu se calhar vamos. Isto foi uma aula sobre corpo e mente e corpo. Obrigado, Cassiana. Só tirei notas para. Vou tirar notas a seguir, estou concentrado na câmara. E vamos tornar isto um bocadinho mais leve. Nós no nosso primeiro episódio passámos à frente desta rubrica que eu vou apresentar. Mas esta rubrica, eu acho que... Não é que tu nos vais meter, mas eu vou confiar em ti. Exato. Não, mas eu acho que isto também pode servir para nós abrirmos algumas observações e discussões interessantes, porque a rubrica que nós vamos ter para finalizar o Publicanos e Fariseus chama-se Parem o Mundo que eu quero sair aqui. Eu confesso que é uma frase que eu uso de vez em quando, porque há algumas notícias que eu leio que me fazem ter esta sensação, pá, parem de rodar o mundo, epá, eu quero sair, eu já não, isto está a tomar umas proporções, e hoje, eu não sei se aqueles que me estão a ouvir, eu não trouxe o áudio, que é alguma coisa que eu vou trazer da próxima vez, e provavelmente o vídeo, se for possível de usar, mas eu acho que quem acompanha notícias terá acompanhado uma maravilhosa e muito pouco comum, aliás, um maravilhoso e muito pouco comum desafio que há poucos dias um dos juízes mais importantes do país fez a um dos comandantes de uma das polícias portuguesas, chamado Magina da Silva, desafiando nada mais, nada menos do que para um duelo, mas não é um duelo há século XIX, é um duelo há século XXI, para uma luta de MMA, que não é nada mais, nada menos do que uma forma de artes marciais, e quem conhece, eu não sou um grande fã, mas basicamente, e usando um termo mais popular, basicamente ele desafiou para andar à porrada. Não é muito diferente disto. E a minha ideia para trazer isto é o que é que leva uma figura que é importante, é um juiz, não é propriamente não quero fazer do juiz aquilo que eles não são, como está à vista, pelo menos em alguns casos, são seres humanos, portanto têm os seus momentos bons e momentos maus. Mas o que é que leva um juiz, uma personalidade importante da praça, de repente, a achar que é uma boa ideia gravar um vídeo, colocá-lo no YouTube, a desafiar uma outra autoridade da nação para andar à batatada? Eu imagino se isto pega, e se um dia há uma dissensão entre, sei lá, um Presidente da República e um Primeiro-Ministro, não sei, faz-me lembrar aquelas imagens que agora estão menos em moda, mas há uns anos, quando eu era mais novo, via-se muitas imagens do Parlamento sul-coreano, em que os deputados chegavam. Mas nós sempre achámos, está tudo bem, é longe, e de repente há uma autoridade da justiça portuguesa que acha boa ideia, e este é o meu Parem o Mundo que eu quero sair aqui, porque... Eu devo dizer-te que os meus colegas de comportamento desviante seriam muito mais adequados do que eu para comentar. Eu vou-te fazer aqui em associação livre que me vem à cabeça. Esta pessoa, pelo que eu li, porque não fui, realmente o tema era tão Parem o Mundo que eu pensei, eu não vou gastar tempo aqui, por favor. Vi assim as listas, as letras gordas e mais uns detalhes e pensei, uau. Mas pelo que eu percebo, há uma suspensão. Certo. Não é exatamente um momento comum. Portanto, em crise, verdade. Muito críticos, nós podemos sair da caixa e isso pode não ser em bom. Isto é óbvio, não é uma justificação, eu estou a falar de um antecedente. Porque, olha, vamos voltar atrás, não é? O nosso mal-estar e os nossos comportamentos que saem daquilo que é a saúde, muitas vezes, não é muitas vezes, é sempre, tem um antecedente, um gatilho. Às vezes nós é que não estamos a ver o que é aquilo que... E, portanto, eu acho que aqui houve um grande antecedente, não é? E talvez por isso, a fase da vida, o momento atual, a sensação que eu tenho ao conversar com diferentes pessoas é que parece que já estamos por tudo. Ou seja, certo. Não podemos, porque estamos tão apertados que vamos ter que extravasar de alguma maneira. No outro dia eu vi também
uma pessoa que na via pública, numa daquelas discussões de estrada, um condutor agarrou uma mulher que tinha saído de um carro para discutir com ele pelos cabelos e arrastou-a pela rua. E foi detido pela polícia que estava a passar. Portanto, eu tenho a sensação que já não me interessa, sabes? Já não me interessa. E a minha preocupação pode criar-nos grandes momentos no YouTube, mas a minha grande preocupação como profissional de saúde mental é nós começarmos a ver mais disto, ok? Normaliza, não é? Há um efeito normalizador na sociedade e nós vemos isso com facilidade. Que comportamento gera comportamento porque traz quase uma mensagem associada. Espera aí, afinal, então, se a pessoa X fez, isto é de alguma forma aceitável. Sim. Ou é mais comum. Não é brincadeira, não é? E eu estava a lembrar-me... Olha, agora, sabes como é estar em teletrabalho significa que as pessoas da casa em algum momento vão esquecer-te. Tu até estavas a fazer um trabalho. Olha, é o mundo real. Agora eu vou desafiar alguém para a MMA. Mas há um provérbio bíblico que eu queria dizê-lo bem, mas não vou conseguir dizer exatamente bem neste momento, mas que a ideia é que quando tu tens maus governantes, e perdoem-me agora, estiquei-me, não é? Ou governantes que estão um bocadinho desorientados, o povo sofre. Certo. E é verdade, porque nós temos liberdade de expressão, o que exige muita maturidade e muita capacidade para lidares com a tua liberdade, porque é que eu vou fazer com ela. Eu não acredito numa sociedade parametrizada, aliás, tocamos isso de outra vez, não é? Em que não se pode dizer nada, mas quando nós ocupamos uma determinada posição, como esta pessoa, temos que pensar nas implicações até onde isto vai. Por isso... quem sabe da próxima vez podemos não encontrar-nos assim, mas num ringue. Porque não? Tu dizes um mito e eu dou-te um soco. Muito mal a andar à porrada. Sou mau. Sou bom noutros desportos, sou bastante bom noutros desportos. Agora deixei a humildade um pouco de lado, mas de facto tudo o que envolve... Eu um programa sobre bullying, por exemplo, um destes dias, e eu posso partilhar que andar à pancada foi a minha especialidade na infância e na adolescência. E vê. Podes desafiar para as lutas que quiseres, que eu irei claramente rejeitar tal oferta. Depois curei-me. Por isso eu posso ir ajudar este senhor também. Não, encaminhado. Eu acho que ele precisa de ajuda. Eu acho que ele precisa de ajuda, claramente. Mas isso será tema para outro Publicanos e Fariseus. E não sei se ele vai continuar a ter espaço mediático. Vamos lá ver. Se calhar, se continuar a dizer mais umas assim mais fora da caixa, é possível que venha a acontecer. Eu por menos se realizem. Certo. Eu só tenho um desejo e vou terminar com um tom assim um bocadinho mais leve. Eu só tenho um desejo, que é que se acontecer, alguém que filme, por favor. É o meu único desejo. Porque acho que seria de facto um espetáculo. É que ele ainda por cima desafiou, não sei se tens presente, mas o comandante em causa não é propriamente uma fraca figura, pelo contrário. É aquilo que na gíria, eu hoje estou muito... é corajoso? É aquilo que na gíria chamaríamos um armário. Não é propriamente um franganote. Estamos a falar de alguém que eu acho que ia ser um espetáculo interessante. E do ponto de vista de quem viria. Do ponto de vista de quem desafiou, ou engana muito bem, ou então era capaz de ser um desastre. Mas pronto, acho que não é para isso que estamos aqui a comentar. Isto era só o nosso Parem o Mundo que eu quero sair aqui. Eu tenho este momento cerca de 236 vezes por semana, que é um problema de ser ativo no Twitter, porque há muita coisa no Twitter que nos diz Parem o Mundo que eu quero sair aqui. Eu ainda estou a aprender como é que o Twitter funciona. Pede ajuda à tua prol. Sabes, agora os grilos assim, arranjam um sonzinho de grilo na produção. A tua prol irá ajudar-te nesse desidrato. Há coisas que eu realmente reconheço que estão além das minhas capacidades. Nada está além. É uma questão de investimento, doutora. É uma questão de investimento. Obrigada, Ruben, por me encorajar. E bom, foi o Publicanos e Fariseus de hoje. Espero que tenha sido útil para quem está aí desse lado. Muito obrigado por teres assistido.
podes subscrever, podes e deves subscrever o podcast em todas, agora sim, em todas as nossas plataformas, para poderes ter sempre acesso privilegiado em primeira mão aos nossos conteúdos. Mais uma vez, obrigado por ter estado aí desse lado. Fala connosco, envia as sugestões se gostaste deste conteúdo. Eu acho que tem tudo para ti, para agradar. Então, partilha com alguém do teu mundo e de certeza que vai fazer toda a diferença. Da minha parte, um abraço, Cassiana. Até à próxima. Até à próxima.